Olá a todos, bem-vindos ao segundo episódio e à segunda entrevista do nosso projeto Chá Democrático. Este projeto tem como objetivo dar a conhecer um bocadinho mais acerca dos partidos portugueses que nos representam na Assembleia e também um bocadinho de todos os grupos juvenis partidários em que nós podemos, como jovens, fazer parte e ter voz ativa na sociedade em que vivemos. E vamos dar início. A Rita vai, pela segunda vez, como também já tínhamos feito no outro, fazer a introdução do nosso convidado desta segunda entrevista. E a entrevista vai correr normalmente e esperemos sair daqui muito mais esclarecidos. Como o Vasco começou, ele é o Vasco, eu sou a Rita. Hoje temos connosco o Luís Monteiro, deputado do Bloco de Esquerda, licenciado em Arqueologia e estudante em mestrado de Museologia na Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Luís, obrigada por teres aceitado o nosso convite. Eu que agradeço. Muito obrigada a nós. Gostaríamos de começar pelo teu percurso, embora já tenhas referido imensas vezes, nomeadamente nas tuas redes sociais e no Instagram, como é que o Bloco de Esquerda e os jovens do Bloco entraram na tua vida. Gostaríamos que contasses um bocadinho acerca desse teu percurso até aqui chegares. Sim, eu na verdade marquei um bocadinho o meu percurso, não só por fazer um percurso a nível partidário. Eu inscrevi-me no Bloco aos 15, 16 anos, por volta dessa altura, mas acima de tudo o meu percurso político foi muito ligado ao movimento estudantil. Eu, quando me inscrevi no Bloco, ainda estava no 9º ano, na altura em que estávamos a dar a Revolução do 25 de Abril, na cadeira de História, na disciplina de História, mas foi também politicamente uma altura de grande contestação ao governo do José Sócrates, nomeadamente por causa dos professores e dos ataques à escola pública que estavam a acontecer. E, portanto, é nesse momento que eu me inscrevo no Bloco, porque encontrei no Bloco uma esquerda diferente, uma esquerda que, para além de ter um conjunto de referenciais anticapitalistas, e isso era importante, não tinha uma visão fechada e antiga que outros espaços de esquerda, à esquerda do PS, tinham. E, portanto, encontrei no Bloco justamente um partido-movimento que dava voz às minhas principais preocupações enquanto jovem, mas também enquanto filho de trabalhadores. Depois, no 10º ano, quando entrei na Escola Artística Soares dos Reis, tive a oportunidade de construir uma lista para a Associação de Estudantes. Aliás, para além da lista, tive num processo de voltar a existir lá uma Associação de Estudantes, porque tinha havido um conjunto de anos seguidos sem Associação de Estudantes, e, portanto, é justamente nesse percurso que começo a minha vida associativa no movimento estudantil. Fui eleito presidente, aliás, fui 3 vezes eleito presidente na Soares dos Reis, onde tive durante todo o meu percurso do ensino secundário à frente da Associação de Estudantes, e quando passei para o ensino superior, quando ingressei em Arqueologia na Faculdade de Letras, tive também a oportunidade de participar na Associação de Estudantes, nos primeiros 2, 3 anos em vários departamentos, política educativa, ação social e cultural, salvo erro, e no último ano em que estive na Associação de Estudantes como vice-presidente da Associação de Estudantes. E, portanto, estes 7 anos de associativismo estudantil acabaram por ser uma das grandes razões para, em 2015, ter sido convidado a fazer parte das listas do Bloco para a Assembleia da República. Eu já tinha sido candidato em 10º lugar em 2011, quando tinha 18 anos. Mas foi depois, em 2015, com 22, que estive nas listas em 3º lugar e acabei por ser eleito numas eleições onde o Bloco teve um resultado bastante simpático. E, portanto, este percurso pré-parlamento, se pudermos assim chamar, é justamente o percurso que me dá algumas bases também de ativismo político para aquilo que eu sou hoje e para aquilo que defendo hoje dentro e fora do Parlamento. Nomeadamente alguma bagagem, faz sentido. Pronto, mas talvez agora em traços gerais também, como o nosso objetivo com as entrevistas é dar a conhecer um bocadinho mais os partidos políticos, talvez gostaríamos que nos desses um bocadinho um contexto da formação do Bloco de Esquerda e também que nos contasses ou nos explicasses talvez os valores que estão na gênese do partido em si. O Bloco surge da junção de vários partidos e movimentos de esquerda radical que apareceram em grande parte no 25 de Abril.
Há movimentos que apareceram pré-25 de Abril, organizações clandestinas que não concordavam diretamente com a linha do Partido Comunista Português, na altura também ele clandestino, e que depois, durante o PREC, constituíram a UDP, constituíram a LCI, o PSR, e também um grupo mais tardio, chamado Política 21, que é, acima de tudo, de ex-militantes do Partido Comunista Português e da renovação comunista. Portanto, são vários grupos à esquerda do Partido Socialista e do PCP que construíram em 1999, a convite do Luís Fazenda, que era na altura líder da UDP, a construção de um partido novo, não é? De um partido movimento novo, alterglobalização, anticapitalista, ambientalista, feminista, antirracista, portanto, que juntava às causas clássicas da esquerda, das questões do trabalho, das contradições do trabalho e do capital, do papel do Estado, um conjunto de novas problemáticas e de novas preocupações que deviam também ser de um campo progressista e de esquerda, os direitos LGBT, o feminismo, o combate à violência de género, a questão do ambiente e da ecologia. Portanto, o Bloco veio aparecer na sociedade portuguesa no final dos anos 90 e início de 2000, justamente como um partido que trazia os novos temas. Mesmo dentro da agenda laboral, foi o Bloco que introduziu, por exemplo, o termo da precariedade, que era uma matéria que até do ponto de vista sindical pouco trabalhada nessa altura. E, portanto, o Bloco aparece justamente como uma agregação política, cultural e social de muitos movimentos e de partidos que tinham muito pouca expressão eleitoral, mas que já existiam praticamente desde o 25 de Abril. E, portanto, ainda hoje o Bloco tenta representar isso, melhor ou pior. O Bloco é a representação desse espaço político progressista, que acredita no socialismo, mas não num socialismo como aconteceu no século XX, e, portanto, somos críticos das experiências do chamado socialismo real. Acreditamos que o socialismo significa mais democracia, mais direitos, mais participação política e, portanto, mais direitos coletivos, mas também individuais, e, portanto, deve ser nesse alargar de direitos e de tolerância e de igualdade e de solidariedade, e não numa lógica repressiva de um Estado que não trata as pessoas com dignidade nem com o espaço democrático que lhes é devido. E, portanto, em linhas muito gerais, eu também me juntei ao Bloco justamente por isso, porque me pareceu que era uma esquerda irreverente, muito jovem, que falava para uma nova geração, e ao mesmo tempo que não tinha nenhum tipo de dogma em relação àquilo que foi a experiência socialista no século XX e que tirou as boas ilações disso, mas também as críticas que deviam ser feitas. Uhum. Posto isto, tu já respondeste mais ou menos à nossa pergunta a seguir, que era quais seriam as mais-valias de um partido de esquerda, mas como estas entrevistas têm um carácter bastante informativo para um público-alvo da nossa idade, gostávamos que nos pudesse explicar qual é que são as principais diferenças entre o Bloco de Esquerda e o PCP, tendo em conta que são ambos de esquerda e há muitas pessoas, muito jovens e algum eleitorado que não sabe apontar as principais diferenças entre estes dois partidos. Eu já em parte respondi, não é, na pergunta anterior. O Bloco tem uma visão sobre um conjunto de direitos individuais que foi praticamente único durante anos a fio. Os direitos LGBT, o casamento homossexual, a adoção por casais homossexuais, o fim do investimento público em touradas, de financiamento público para as touradas, o alargamento da possibilidade da gravidez ou do facto de ser mãe a pessoas que não podem, do ponto de vista biológico, do ponto de vista natural, gerar um filho. E um conjunto de outras lições mais ideológicas que nós tiramos daquilo que foi a experiência do socialismo do século XX. Uma visão com mais democracia, com mais direitos, onde qualquer plano económico que nós tenhamos para o país, para a Europa e para o mundo, não pode esquecer o problema das alterações climáticas e uma agenda ecossocialista, e, portanto, tudo isso construiu o Bloco, e o Bloco construiu também essas matérias e essas bandeiras na sociedade portuguesa. A eutanásia, por exemplo, outro dos exemplos que tivemos
nos últimos 2 anos em discussão e que agora conseguimos aprovar na Assembleia da República. Então, são tudo matérias que o Bloco sempre assumiu como matérias progressistas e de esquerda e, portanto, não é só papel de um partido político à esquerda, uma visão sindical ou sobre o mundo do trabalho ou sobre o papel do Estado na economia. É preciso ter uma leitura sobre que economia é que queremos, que democracia é que queremos e que direitos é que queremos e, portanto, essa é a nossa agenda transformadora que não fica só pelas questões clássicas da esquerda. Pronto, e agora talvez tendo já simplificado de forma um bocadinho generalizada todos os objetivos também aquilo que é o Bloco de Esquerda em si, talvez podemos nos focar um bocadinho também nos jovens do Bloco, que sabemos que de todos os partidos políticos é uma juventude, não consideramos uma juventude, porque é algo diferente, e portanto talvez explicares também um bocadinho essa diferença que se faz com as outras juventudes e também explicares o órgão em si, a sua estrutura, e também explicares um bocadinho daquilo que eles fazem e os projetos que se desenvolvem. Muito bem. Então, talvez começando a responder estatutariamente ao que são os jovens do Bloco, mas depois respondendo politicamente porque é que essa foi a escolha do Bloco para organizar este setor. Ao contrário dos outros partidos políticos que têm juventudes políticas organizadas autonomamente, portanto, são organizações independentes dos partidos políticos, têm estatutos próprios, têm inclusive financiamento próprio que não só do partido político, órgãos próprios do ponto de vista nacional e até regional e local, e portanto têm uma dinâmica diferente e têm até inclusive, algumas das vezes, posições diferentes daquelas que os partidos políticos tomam, apesar de eu achar que na esmagadora maioria das vezes depois acabam por ter de concordar ou votar com aquilo que são as posições oficiais dos partidos. O Bloco nunca teve uma juventude política organizada, uma juventude partidária organizada. Escolhemos sempre ter um setor interno do Bloco que organiza os jovens durante essa idade, não é? Durante essa idade, que não tem um estatuto próprio, portanto, os jovens do Bloco, de 2 em 2 anos, há uma conferência nacional onde elegem uma coordenadora nacional, mas é uma coordenadora interna, que se organiza e que se correlaciona com os outros espaços de decisão do Bloco, a Mesa Nacional, a Comissão Política, outros espaços temáticos do Bloco, os órgãos regionais, distritais e concelhios do Bloco, mas, portanto, nós nunca tivemos uma visão de que precisávamos e que era oportuno existir uma organização autónoma daquilo que é o partido. E por uma razão muito simples, e aqui é que vem a política, é que o Bloco também apareceu como um partido que cria juventude, que cria a irreverência de uma nova geração. E não fazia sentido para nós ter um espaço de discussão política para os pequeninos e um espaço de discussão política para os grandes, que é até aos 30, os pequeninos discutem as coisas dos pequeninos. E a partir dos 30, os adultos decidem a política grande e as grandes decisões. Eu inscrevi-me no Bloco com 15 anos, 16. Desde esse momento tive a oportunidade de eleger, votar e decidir todas as direções do Bloco. Ao lado de pessoas com 90 anos, 80, 60, 30. Eu acho que isso é que é uma riqueza. É uma leitura intergeracional daquilo que deve ser a política e a voz dos jovens é ouvida, não é quando eles estão acantonados num grupo, é quando toda a gente ouve o que eles têm para dizer. E, portanto, essa também é uma visão que o Bloco tem para a participação política e por isso é que nunca tivemos uma juventude partidária organizada e podemos dizer que temos tido uma boa experiência e fazemos um balanço positivo dessa escolha que fizemos. E pronto, agora também saindo um bocado de todas estas definições gerais de tanto dos jovens do Bloco como do Bloco de Esquerda, sabendo que um dos focos principais é o ativismo estudantil, também os movimentos antipropinas e a consequente preocupação com o ensino gratuito, o ensino superior gratuito. O que é que tu achas que é imperativo mudar relativamente aos custos e também aos encargos que a faculdade tem nos orçamentos das famílias e também o que é que isso acarta para as famílias com menos possibilidades financeiras? Muito bem, então há um processo de neoliberalização da forma como o ensino superior está organizado e daquilo que é o papel do Estado
num serviço público, que tão poucas vezes é tratado enquanto serviço público, e esse processo de neoliberalização que começa no início dos anos 90, justamente com o aparecimento de uma política de propinas, vem transformar a lógica do funcionamento do Estado Social. Porque a ideia do Estado Social é que quem tem mais desconta mais para o Estado e quem tem menos desconta menos para o Estado, e é desta coleta de impostos e de receitas gerais que se investe em serviços públicos gratuitos e universais para toda a gente. Ora, a introdução da lógica das propinas veio justamente dizer que quem acede ao ensino superior é quem tem de pagar. E, portanto, há aqui uma mudança de filosofia até do papel do Estado no ensino superior, que é uma lógica do utilizador-pagador. Já não existe propriamente uma ideia de um bem coletivo, que é o ensino superior, do ponto de vista do progresso social. Ele só existe e ele só é benéfico para cada um dos indivíduos que aceder a esse grau de ensino. Eu não estou nada de acordo com isso. O país só ganha quantos mais diplomados nós tivermos, porque isso realiza sonhos, porque isso garante que, do ponto de vista do chamado mercado de trabalho, temos avanços económicos e porque também garante, obviamente, uma qualidade de vida diferente a quem acede. E, portanto, há uma responsabilidade social, uma responsabilidade coletiva e política do Estado garantir esse acesso gratuito e universal, que é, aliás, aquilo que está consagrado na Constituição da República Portuguesa. E eu acho que, numa resposta assim um bocadinho mais rápida, porque é um tema que nos dava aqui muitas horas de debate, é evidente que é preciso terminar com a política de propinas. E isso é óbvio que representa um encargo para o Estado de alguma monta, mas nada comparável a dinheiros que nós já gastamos em outras coisas, por exemplo, bancos falidos. Não quero ter um discurso demagógico, mas essa é a verdade. Nós temos, em média, em 2015, acabar com as propinas estaria à volta de 320 milhões por ano, agora está bastante abaixo disso, cerca dos 200 e tal milhões por ano. Nós entregamos só este ano quase 5 vezes mais numa única tranche para o novo banco. E, portanto, é para termos um bocadinho uma ideia da relação que existe até do ponto de vista da gestão dos próprios orçamentos do Estado sobre esta matéria. É preciso acabar com as propinas e isso não significa que não são necessários mecanismos de ação social. Aliás, há uma ideia feita, errada, de que as bolsas de ação social servem para pagar as propinas de quem não tem dinheiro. Não é verdade. As bolsas já existiam antes de existir propinas. E as bolsas existem para apoiar os estudantes que, de classes mais desfavorecidas, terem acesso a transporte, a alimentação, a um alojamento, a material escolar, a livros, etc, etc, etc. E, portanto, essas necessidades continuam a existir. Todas as famílias, todos os pais e mães sabem que ter um filho deslocado, quanto mais dois, os encargos que isso acarreta, independentemente das propinas. E, portanto, nós precisamos de menos propinas e mais bolsas. De uma forma muito rápida de explicar a situação, menos propinas e mais bolsas. Há depois um terceiro pilar desta construção de um Estado social forte no ensino superior, que é a questão do alojamento. A especulação imobiliária e a turistificação dos centros das cidades colocaram as rendas de quartos e de casas completamente inacessíveis à esmagadora maioria dos estudantes, e nós precisamos de, a curto e médio prazo, garantir uma oferta pública e alargar o número de camas disponíveis na oferta pública de residências a estes estudantes. Somos um dos países da União Europeia com menos percentagem de habitação pública e também, dentro disso, menos percentagem de alojamento estudantil público. A nossa questão seguinte tem uma vertente mais artística. Como tu referiste, estudaste na Escola Artística Soares dos Reis e o teu percurso esteve ligado às artes desde cedo. Está dividida no antes e no durante a pandemia. Achas que mesmo antes da pandemia os movimentos artístico-culturais eram desvalorizados e prejudicados em Portugal? Claro, quer dizer, eles só são desvalorizados na altura da pandemia porque já eram desvalorizados anteriormente, não tínhamos dúvidas disso. Isso acontece no setor da cultura
da expressão artística, como o teatro, ou a dança, ou a música, como acontece nos outros setores, das artes plásticas, ou no setor do teatro, como já disse, ou até no setor do património, que está englobado nas políticas culturais e que tantas vezes é uma dor de cabeça para quem, como eu, da arqueologia ou da museologia, estudou e percebe que há um país e um conjunto de governos que foram desistindo ao longo de anos de tratar do nosso património histórico e cultural. E, portanto, é evidente que nós precisávamos, em primeiro lugar, de conseguir 1% para a cultura no orçamento, que é uma coisa, uma reivindicação quase milenar, não é? Estou agora a brincar um bocadinho, mas a reivindicação de 1% para a cultura existe há décadas, coisa que nunca foi cumprida. E, para além disso, é preciso também garantir apoios da parte do Estado, que mesmo nos períodos onde essa cultura não pode acontecer publicamente, essas pessoas podem continuar a produzir, podem continuar a reunir, podem continuar a ter um sustento. Os profissionais da área cultural, da área das artes, do teatro, da dança, da música, mas também do património cultural, que hoje tem dado muito que falar por causa do turismo, ficam muitas das vezes com nenhum tipo de rendimento durante estes períodos da pandemia e, portanto, é uma situação que nós podemos dizer de pobreza iminente de algumas destas pessoas. Ou seja, isto leva-nos à nossa pergunta seguinte, que já nem sequer vale muito a pena, que era dizer se o governo e as medidas tomadas defendem ou apoiam os trabalhadores da cultura e os artistas, tendo em conta que a desvalorização para com este já é um problema bastante antigo, e já respondeste a esta nossa questão de forma bastante clara e evidente. Sim, é realmente falta de apoios, porque o governo, mesmo na altura da pandemia, os poucos apoios que criou chegaram tarde ou nunca chegaram. Pronto, e também agora, talvez, já que ligámos também aqui ao Orçamento de Estado, o Orçamento de Estado que foi aprovado agora para este ano, o Bloco de Esquerda votou contra. E então, por isso, nós queríamos perceber, na generalidade, o que é que vos fez, no geral, obviamente, votar contra este orçamento e o que é que achas que faltava para podermos combater, não só a curto prazo, mas também a longo prazo, todas as represálias que esta pandemia vai trazer para a sociedade e para a condição económica do nosso país. Então, sobre isso, 3 ideias fundamentais. A primeira delas, Serviço Nacional de Saúde. É insuportável, do ponto de vista do funcionamento de um Serviço Nacional de Saúde, acabar o ano de 2020 com menos médicos do que começou, antes da pandemia ter chegado a Portugal. É também revelador da forma como o governo foi gerindo o dinheiro que tinha para investir no Serviço Nacional de Saúde, que não foram feitas as contratações que o governo prometia e que não foi feito o investimento que o próprio Orçamento de Estado para 2020, ou seja, o aprovado em 2019, já garantia. Mesmo o dinheiro do Orçamento Suplementar de junho, que garantia mais financiamento e mais mecanismos para o Serviço Nacional de Saúde, o governo praticamente não cumpriu nada. E sabemos agora, no final de janeiro, início de fevereiro, as contas relativas a 2020, o governo tem uma sobra orçamental de 3.500 milhões de euros. Ou seja, o governo, no ano da pandemia, no ano em que era mais necessário investir em apoios sociais, em reforçar o Serviço Nacional de Saúde, em garantir que as pessoas não caíam na pobreza, foi um dos anos em que o governo menos investimento público fez. Isto não é aceitável. Isso é uma das grandes razões para nós não termos aprovado o Orçamento de Estado para 2021. Há uma outra razão, que é aquilo que são os apoios à crise. Eu já falei aqui um bocadinho dos apoios sociais. Nós somos o terceiro país da União Europeia que menos apoios criou durante a pandemia. O terceiro que menos apoios criou. E, portanto, o Bloco não pode dar luz verde a um orçamento que investe menos do que é preciso, investe menos do que em anos onde não tivemos pandemia e, ainda por cima, investe menos, apesar de saber que Portugal já é estruturalmente um país com dificuldades, com pobreza, com precariedade e com um déficit de investimento em serviços públicos, nomeadamente no Serviço Nacional de Saúde. E essas são as principais razões para o nosso voto contra no Orçamento do Estado. Mas, por exemplo, a pergunta seguinte era também quase que perceber se achas que algum grupo ainda vai ficar para trás depois de todo, não só a curto prazo como também a longo prazo,
por causa desta pandemia. Mas talvez, já que visto que já respondeste um bocadinho à pergunta, talvez era perguntar-te se achas que, para além de todas essas áreas que já referiste, como por exemplo, já referimos a cultura, já referimos a saúde, já referimos também, pronto, o voto contra o Orçamento do Estado, mas também achas que há outra área que era fulcral ter tido mais apoios e para que não houvesse tantas desigualdades, ainda por cima na pandemia, que só reforçou essas mesmas desigualdades que já existiam antes? Eu vou dar apenas um exemplo que me parece demonstrativo. Nós temos falado muito, nós e a sociedade em geral, daqueles que são a linha da frente do combate à Covid. E há sempre um grupo que é totalmente esquecido nesta linha da frente, que são os investigadores e os cientistas. Nós temos vacina, que é a cura desta pandemia, fruto de investigação científica. Tivemos laboratórios um pouco por todo o país, com universitários e investigadores a fazer testes à Covid numa altura em que nem o Serviço Nacional de Saúde estava pronto para fazer. Tivemos profissionais da área da investigação que, apesar do confinamento, continuaram a ter de ir aos seus laboratórios para não deixar as suas investigações também por causa da pandemia e ligadas à pandemia pararem. E nenhum destes momentos houve um reforço para o investimento na ciência. Houve um reforço daquilo que são as condições de trabalho destes profissionais, que não têm acesso à carreira, que não têm horário de trabalho muitas das vezes, que andam há décadas, alguns deles, a saltar de financiamento de projeto em financiamento de projeto, porque não têm essa estabilidade que mereciam. Este talvez seja um setor que está completamente esquecido no meio deste furacão que é a pandemia. Como o Vasco estava a dizer, estamos já na reta final da nossa entrevista e vamos agora às nossas perguntas finais, que servem sempre de base aos últimos esclarecimentos. Como a nossa escola é do Conselho da Covilhã, Distrito de Castelo Branco, também eu e o Vasco e a maior parte das pessoas que nos vão assistir a esta entrevista posteriormente, a nossa primeira questão do último bloco de questões prende-se com o seguinte: quais é que são as principais preocupações do Bloco de Esquerda para com o interior do país, que muitas das vezes é esquecido em relação às zonas litorais? Muito bem. Então, começando pelo início, o Bloco tem tido uma posição favorável à regionalização. Não que isso seja um fé-de-ver político para criar mais cargos ou mais assembleias ou mais órgãos, não tem nada a ver com isso, mas a regionalização, se for bem feita, dá uma capacidade de gestão no território diferente daquela que nós temos. E nós continuamos a ter um país altamente centralizado, as grandes decisões são tomadas por Lisboa e, infelizmente, parte daquilo que é gestão financeira é também feita, muitas das vezes, em torno dos sítios onde já existe naturalmente mais capacidade económica. Mesmo a gestão dos fundos comunitários, e vários governos caíram nesse erro, ficam em grande parte centralizados naquilo que é Lisboa e essa área, ou mesmo quando vêm mais para o norte do país, é numa zona muito próxima do Porto e, portanto, há um interior do país completamente esquecido. E eu continuo a acreditar que é preciso fazer duas coisas. Em primeiro lugar, investir em serviços públicos de qualidade no país todo, e nomeadamente no interior do país. Não há razão nenhuma para que todos os grandes centros de decisão se mantenham em Lisboa ou um ou outro no Porto. Pode haver centros de decisão no interior do país, mas não só centros de decisão políticos, governamentais. Mas para isso é preciso, para além de investimento em serviços públicos que garante qualidade de vida e acesso a um conjunto de direitos consagrados na Constituição a essa população, precisamos ao mesmo tempo de criar medidas compensatórias para quem se desloque para o interior do país e para quem não queira sair de lá e que muitas das vezes sai por pressão do próprio mercado de trabalho, porque só na capital ou nas grandes cidades do litoral é que encontra, talvez, em algumas áreas ou nas áreas para as quais estudaram, capacidade de empregabilidade. E, portanto, esta lógica de criar mecanismos compensatórios garantia que pessoas que vivem hoje no litoral pudessem fazer a sua vida no interior, e isso seria importante, mas ao mesmo tempo combatia uma certa desertificação. Eu, a esse nível, dou o exemplo do ensino superior, que tem tido um papel de alguma capacidade de atração, mesmo no interior do país, de algum público que, se não fosse isso, no final do 12º ano já estaria
a estudar em Lisboa, no Porto, ou em Aveiro, Coimbra, ou Braga, o que quer que seja. E, portanto, tal como acontece no ensino superior, e que eu acho que deve ter melhorias do ponto de vista de financiamento, de quadros especializados para docentes, etc., precisamos fazer isso num conjunto de outros serviços e de prestações que o Estado deve garantir para fazer com que se combata esta desertificação. Há depois uma outra matéria que tem a ver com transportes. E nós continuamos a ter um interior do país também muito subdesenvolvido em relação a isso. Nós precisamos não é só de transportes que liguem o resto do país a Lisboa, mas que liguem o resto do país entre si. Isso é muito importante. E, portanto, eu talvez colocasse estas como as prioridades para combater o problema da desertificação. E também agora, numa das últimas perguntas, achas que na tua visão e também na visão que deves partilhar com o Bloco de Esquerda e também com os jovens do Bloco, achas que os jovens estão mais interessados na política ou a importância que eles dão a estas mesmas problemáticas e questões ainda não é pretendida para o século XXI e para a situação que estamos a passar e as desigualdades que atravessamos? Eu acho que há uma certa ideia de que os jovens não querem participar na política. E é verdade que há muitos que não querem, e é um problema, a própria abstenção indica-nos dados preocupantes. Mas há uma nova geração que se tem levantado contra o racismo, contra a homofobia, contra o problema das alterações climáticas, contra um conjunto de direitos que sabem que se não forem garantidos e que se não houver uma transformação radical nesse sentido, vão viver bastante pior do que os seus pais ou os seus avós. E, portanto, eu acho que há, acima de tudo, novas formas de fazer política. Os partidos são essenciais na democracia, mas os partidos não fazem por si só uma democracia. Uma democracia tem de se alargar, tem de perceber que há, do ponto de vista até geracional, uma nova forma de participar nela. E, portanto, eu não acompanho muito a ideia de que os jovens não querem saber, até porque a política é a nossa vida em coletivo. Quando um jovem tem de ir para a escola e não tem transporte e se revolta com isso, isso é política. Quando um jovem é discriminado pela sua orientação sexual ou pela sua cor da pele na sala de aula, isso é política. Portanto, tudo isso faz parte daquilo que é hoje o nosso ideário enquanto geração que se quer emancipar do ponto de vista económico, mas também do ponto de vista individual e social. E, portanto, eu acho que há realmente instrumentos e há razões para nós podermos olhar para o futuro, eu não diria com um sinal de esperança, mas com um sinal positivo que podem alterar algumas coisas. E é óbvio que se participarem nos partidos políticos é bom porque também transforma a sua lógica de funcionamento. Por outro lado, é bom que os próprios partidos estejam abertos a perceber que a democracia não são só eles. Mas, por exemplo, achas que as escolas também devem de ser um instrumento para essa mesma instrução aos jovens, ou obviamente de forma não influenciada, exatamente. Mas achas que é um instrumento que também deve ser usado nesse sentido? Claro que sim. Aliás, a escola pública desistiu de fazer esse papel há muitos anos. E há uma certa ideia que a direita repete muito, que é: nós não vamos ideologizar a escola. A escola é ideológica quando não fala de política, porque convida ao abstencionismo. A escola tem um papel ideológico quando não discute o racismo, porque como o racismo está implementado na nossa sociedade, há, obviamente, um convite a que ele continue a existir. Quando a escola não tem um papel sobre os novos direitos LGBT, a escola está a ter um papel conservador e ideológico nessa matéria. Portanto, a ideia de que quando a escola não fala dos temas, não está a tomar posição sobre eles, é um absurdo. A escola toma posição sempre que não fala deles. E, portanto, claro que tem de falar deles. Tem de falar dos direitos humanos, o racismo, a homofobia, o feminismo, os direitos LGBT são direitos humanos. E, portanto, tudo isso deve englobar uma nova lógica e uma nova visão para o papel da escola pública, seja numa disciplina de educação cívica ou da cidadania, ou seja com outros mecanismos mais abertos de participação. A escola tem de voltar a discutir o mundo, porque a escola não serve só para preparar para os exames nacionais, prepara cidadãos. E para preparar cidadãos precisa de discutir o mundo, e discutir o mundo é discutir política.
não é discutir o governo, não é isso. É discutir a nossa vida em coletivo e, portanto, sem dúvida que a escola precisa de tomar esse papel. Porque se não tomar, vamos continuar a ter uma escola conservadora, uma escola que segrega, uma escola que não fala dos novos direitos individuais e coletivos, uma escola que não prepara para a democracia. É muito interessante essa perspectiva e esse testemunho em relação a uma coisa que é tão nossa e que vai ser vista por pessoas da nossa idade e que andam na escola e até mesmo pelos membros da própria escola. A nossa última questão está muito ligada à questão anterior, não relacionada com a escola, mas sim com os jovens. Não se interessarem por política, que vai sempre parar à escola de qualquer forma. Gostávamos que deixasses um apelo aos jovens que querem começar a ser civicamente mais ativos ou até mesmo a militar por um dos partidos com o qual mais se identifiquem e de que forma, no caso do Bloco e dos jovens do Bloco, o podem fazer e se juntar a vocês. Muito bem. Então, a participação política não tem de ser um cargo, não tem de ser uma responsabilidade do ponto de vista de assumir uma direção de um qualquer espaço onde nós estamos. A participação política deve ser uma responsabilidade da nossa vida, porque ela vai estar sempre connosco. Quando nós não decidimos sobre aquilo em que acreditamos, alguém vai decidir por nós. Alguém está sempre a decidir por nós. Aliás, a ideia da democracia é existir participação de todos para que não sejam uns a decidir por outros e para que não seja uma minoria a decidir por uma maioria. E, portanto, seja no Bloco ou fora do Bloco, seja num partido ou fora de um partido, a participação política é o momento onde nós decidimos e escolhemos a forma como nos relacionamos. Em tudo, em tudo. Como nos relacionamos com o nosso colega de carteira, como nós nos relacionamos com a escola, como nós nos relacionamos com o emprego dos nossos pais, como nós olhamos para os transportes públicos, como nós nos preocupamos com as alterações climáticas, como nós defendemos uma colega nossa que está a ser vítima de bullying ou vítima de uma agressão de género. Tudo isso é fazer política. E, portanto, o Bloco tenta ser um espaço que congrega todos estes ativismos e todas estas preocupações. E os jovens do Bloco, em particular, fazem estas lutas todas. Tivemos em todas as marchas LGBT, estivemos sempre nas lutas contra o proibicionismo, participamos nas greves climáticas, organizamos as lutas antipropinas, falamos da precariedade e da geração 500 euros, da nova escravatura da Uber Eats, do problema dos jovens não terem acesso à habitação. Tudo isso é o nosso mundo. E se nós queremos imaginar um futuro melhor, então não é só resolvê-lo sozinhos, porque aí nunca vamos conseguir. É preciso organizarmos, juntarmos, pensarmos em coletivo. É assim que se constrói um mundo melhor. Nós agradecemos muito o teu testemunho, desde já. Acabámos as nossas questões. Muito obrigada, Luís. Eu é que agradeço. Sim, eu acho que pronto, foi uma conversa em que as perguntas foram todas respondidas e acho que ficámos esclarecidos acerca de tudo o que foi falado. Portanto, eu acho que saiu daqui uma boa conversa e eu acho que quem ouvir sairá claramente esclarecido, concordando ou não, mas o que interessa é mesmo não ganhar uma opinião e apoiar, mas simplesmente ser informado. Eu acho que isso é o importante. O teor informativo. Sim. Daí agradecermos a todos que posteriormente nos irão ver e esperamos que tenham gostado do nosso segundo episódio de Chá Democrático e que nos continuem a acompanhar nos próximos episódios e que façam parte desta nossa jornada pela política. Luís, obrigada pelo convite. Eu agradeço imenso o convite e parabéns pelo vosso projeto. Obrigado. Muito obrigada. Pronto. E até ao próximo episódio.